O teste McNamara ele é adequado quando a gente quer comparar duas amostras pareadas quanto ao resultado de uma variável dicotômica. É o teste para avaliar mudanças, né? É utilizado quando os dados são oriundos de um planejamento do tipo antes e depois, onde a gente avalia o mesmo indivíduo quanto a uma informação, ou seja, o que ele pensava a respeito de alguma questão antes e depois, e aí antes e depois, né, no meio do caminho entre antes e depois, é feita alguma interferência. Ele é visto como um caso particular do teste binomial. Então, a escala de medida é binária, né, do tipo, ele é a favor ou contra, tem interesse em A ou B. Os dados são sempre, então, impares, são N pares, do tipo X e Y, com informações do tipo antes e depois, sendo, portanto, uma variável binária que, para efeito de notação, pode assumir valores 0 e 1, ou A e B, por exemplo, favor e contra. Para a realização do teste, a gente vai montar os dados numa tabela de contingência, tá? Onde os pares A e D são as concordâncias, né? Então, aqui a gente estaria olhando o antes e aqui o depois. Por exemplo, a favor e contra, né? Com interesse por um determinado produto e outro, certo? E aqui, então, nessa diagonal principal, os pares A e D são as concordâncias. São os casos de pessoas que antes tinham determinada preferência e que continuam por determinada preferência, né, no antes e no depois. Então, os pares B e C são os pares discordantes. A suposição do teste é que os pares são mutuamente independentes, né? Então, dentro do par, a gente tem uma relação, ou seja, cada indivíduo tem a sua informação antes e depois, mas entre os indivíduos a gente tem que ter a independência. Então, entre os pares, as nossas observações são independentes. As nossas hipóteses. A hipótese geral do tipo binária, do tipo bilateral, né, tá aqui, mas também podemos pensar em hipóteses unilaterais. Então, a nossa hipótese H0 prevê o quê? Que mudanças do tipo do resultado 0 para o 1, ou seja, era contra e virou a favor, é a mesma probabilidade do tipo era a favor e virou contra, certo? Ou se é diferente ou uma maior que a outra. A estatística de teste é constituída, então, pelos pares discordantes, né? Ela é construída pelos pares discordantes, ou B ou C. Qualquer um dos dois eu consigo o mesmo resultado. No exemplo que a gente for fazer, a gente vai ver que a gente, se colocar os pares do tipo B ou os pares do tipo C, a gente chega no mesmo resultado. E o nosso objetivo, então, é testar se a proporção de pares discordantes de cada um dos dois tipos B e C é igual, ou é diferente, ou uma maior que a outra. Né? Então, basta testar se a probabilidade de mudança de um tipo e de outro é a mesma. A estatística de teste. Bom, a gente tem o teste exato, que é esse, então, que é obtido por uma binomial, né? Onde o teste de McNamara é um teste, é um caso particular do teste binomial. E a gente vai olhar, então, um dos pares discordantes, por exemplo, os pares do tipo B. E a nossa a nossa distribuição da estatística de teste sobre H0, considerando então o total de pares discordantes B e C, a soma então dos pares da diagonal secundária, sobre H0, a gente vai esperar o quê? Que metade deles sejam de cada tipo. Metade seja B, metade seja C. Portanto, a nossa distribuição da estatística de teste é uma binomial com N a soma dos pares, B e C, pares discordantes, e probabilidade de sucesso meio, ou seja, a probabilidade de qualquer tipo de mudança, do 0 para o 1 ou do 1 para o 0, igual a meio. Também temos, então, a estatística de teste, né, o teste assintótico, o teste McNamara aproximado. O primeiro, só para chamar a atenção, o teste exato, é usado então quando eu tenho a soma dos pares discordantes, B mais C, no máximo 20 observações. Quando eu tiver mais de 20 observações, o teste assintótico já tem uma aproximação satisfatória, certo? Apesar de que a gente pode continuar calculando o teste aproximado também, né, sem problema algum. A gente vai ver isso depois, que alguns softwares apresentam as duas opções. O valor 1, então a estatística de teste do McNamara aproximado, assintótico, usa uma distribuição Chi quadrado, que é calculado com base nos pares discordantes do tipo B e C, e o 1 nesta fórmula é uma correção de continuidade. E a distribuição, então, dessa estatística de teste é uma distribuição Chi quadrado com 1 grau de liberdade.
Para a gente entender, vamos olhar esse exemplo. A gente tem 2 supermercados que disputam a preferência dos consumidores de uma cidade. O supermercado A vai realizar, então, uma campanha com distribuição de prêmios com o objetivo, então, de aumentar o número de fregueses. 100 clientes, 100 consumidores foram acompanhados antes e depois da campanha. Ou seja, antes foi perguntado para eles quem eles preferiam, A e B. Depois da interferência, ou seja, depois dessa campanha de distribuição de prêmios, foi perguntado se eles preferiam A e B. Então, vejam, nesta diagonal aqui, 37 é o número de indivíduos dos 100 que preferiam A antes e continuam preferindo A depois da campanha. E este outro valor aqui, 47, é o número de indivíduos que preferiam B antes da campanha e continuam preferindo B depois da campanha. Os valores, então, aqui são os pares discordantes. 3 indivíduos preferiam A e começaram a passar, né? Passaram depois da campanha a preferir B, e 3 indivíduos preferiam A antes da campanha e depois da campanha começaram a preferir A. Né? As nossas hipóteses são, né? Eu quero avaliar se a campanha foi eficiente, se aquela campanha mudou a preferência das pessoas. Se ela não mudou a preferência das pessoas, a proporção de pessoas que gostavam de A e passaram a gostar de B é a mesma proporção de pessoas que gostavam de B e passaram a gostar de A. Se a campanha foi eficiente, eu vou esperar o quê? Uma proporção maior de pessoas que gostavam de B e passaram a gostar de A depois da campanha. Então, esta probabilidade aqui é maior do que esta, né? Porque a intenção de distribuição de prêmios é tentar fazer com que as pessoas passem a gostar mais deste supermercado que está fazendo a campanha. Como a soma dos pares discordantes B e C, né, 3 e 13, é menor que 20, a gente pode aplicar o teste binomial exato. Né, o teste Machnemer exato, que é um teste, então, que é um caso particular do binomial. Ou seja, a nossa estatística de teste é uma binomial, a soma dos pares 16, com probabilidade de sucesso 0,5. A nossa estatística de teste, então, são os pares do tipo B, que são 3, né, os pares discordantes do tipo 3. B, então, 3 casos. Se a gente calcular a probabilidade, então, de encontrar valores menores ou iguais a 3, a gente tem 0,0106, que é o nosso p-valor, porque é um teste unilateral. Então, é só a cauda inferior. Ou seja, calcular a probabilidade de x ser igual a 3, 2, 1 e 0, segundo essa binomial, tá? Como a gente já fez em aula, fazendo esse cálculo lá no Excel. A nossa conclusão, portanto, se eu usar, por exemplo, um nível de significância de 5%, como o meu p-valor é menor, né, que 5%, eu posso concluir sobre a eficiência da campanha. Fazendo isso lá nos softwares, primeiro no R, né? A instrução, então, é usando o nosso teste binomial, que a gente já tinha visto lá no início do semestre, binome.teste, onde eu coloco o valor da nossa estatística de teste, aqui os pares do tipo B, o nosso N, que são a soma dos pares discordantes 16, a probabilidade de sucesso 0,5, e no nosso caso, a nossa hipótese alternativa é unilateral à esquerda, certo? Como a gente tinha visto ali, ó, unilateral à esquerda, quando eu estiver, então, olhando os pares discordantes do tipo B. Mas eu também poderia estar usando o contrário, né? Ou seja, olhando o lado de lá da nossa hipótese, olhando o lado de cá da nossa hipótese, eu tenho uma hipótese unilateral à direita, porque eu estou olhando, então, as trocas do tipo B para essas trocas aqui, né? Então, são os pares discordantes do tipo C. Então, é a mesma instrução desta, só que agora eu coloco os pares discordantes do tipo C, que são 13 casos, o mesmo N16 somando os pares discordantes, a probabilidade de sucesso 0,5, só que agora a hipótese unilateral à direita. Qualquer uma das duas instruções, vejam os resultados aqui, me levam ao mesmo p-valor, que a gente já tinha calculado lá pela soma das probabilidades da binomial. Né? Então, a mesma decisão e conclusão. No R, a gente também tem a opção de fazer o teste de Machnemer assintótico, tá? Que é usando, então, a aproximação pela distribuição Q². Então, a primeira instrução aqui é eu criar a nossa tabela, a nossa matriz de resultados, que eu chamei aqui de super, né, com os nossos pares. E depois a minha instrução para fazer esse teste é Machnemer.teste,
a nossa matriz, que eu chamei de super, e aqui a instrução se eu quero ou não a correção de continuidade, né? Então, corrected igual a true, vai fazer aquela continha, então, da estatística de teste pelo Q quadrado, usando a correção de continuidade, que dá, então, 5,0625, tá aqui o resultado, né? Então, aqui nessa caixinha, o resultado que o R nos entrega. O valor, então, do Q quadrado, do teste assintótico do McNemer, 1 grau de liberdade, e aqui o nosso p-valor. Cabe salientar que esse teste, desta forma aqui, o teste assintótico, ele está usando uma hipótese alternativa bilateral, porque o teste Q quadrado usa uma distribuição que ela é assimétrica, ela é positiva, ela só assume valores positivos. Então, ela só tem a cauda da direita para o cálculo, então, do nosso p-valor. Então, se eu quero um teste, a nossa alternativa for unilateral, como é o nosso exemplo, é a metade disso aqui o nosso valor, o nosso p-valor verdadeiro assintótico, tá? Então, cuidado com isso. No R também tem o teste de McNemer exato. Também tem o teste de McNemer exato, né, onde a instrução é McNemer.exact, e eu preciso colocar só, então, a nossa matriz, como a gente já informou lá em cima, chamada super, e para que esse teste funcione, eu preciso que o pacote exact 2x2 seja instalado, certo? Instalado e ativado, senão não vai funcionar esta função. Este resultado, então, é entregue quando eu faço quando eu peço esse tipo de teste exato aqui, né, para essa instrução. E tá lá, ó, B igual a 3, C igual a 3. Então, vejam, ele faz exatamente o que a gente fez, só que o cuidado, pessoal, se a gente olhar lá, esse valor 0,0127 é exatamente o nosso p-valor aqui, ó, exatamente o nosso p-valor multiplicado por 2. Porque esse teste aqui, essa instrução aqui, também está obtendo o resultado do p-valor para o teste, para a hipótese unilateral, para a hipótese alternativa bilateral, tá? Assim como este. Então, eu devo pegar metade desses valores. Aqui, então, eu vou ter o valor do teste exato, p-valor exato, e aqui o p-valor assintótico. Então, os resultados são bilaterais. Se a nossa hipótese é unilateral, a metade desses valores deve ser obtida, ok? Depois da sequência, vocês têm outro exercício, então, apresentado passo a passo, onde a gente aqui está avaliando a campanha política, né, em determinada campanha política, vendo o apoio dos candidatos do partido A e do partido B, sobre a preferência de 200 eleitores observados antes e depois de uma publicação de um artigo. É um artigo difamatório. A gente fez esse exercício em aula, né, e eu chamei a atenção sobre o cuidado da hipótese alternativa, que se a gente levar em consideração, pensando muito rapidamente, a gente poderia pensar numa hipótese unilateral. Mas vejam, né, e esperando o quê? Que se está difamando o candidato do partido B, que a gente esperasse mais pares discordantes do tipo, pessoas que votavam no B e começaram a votar no A. E o que aconteceu foi justamente o contrário. Eu tenho mais pares discordantes, né, pelo menos aqui de forma descritiva, mais pares discordantes de pessoas que antes tinham interesse em votar no candidato A e passaram a ter interesse em votar no candidato B. Ou seja, o artigo difamatório teve um resultado contrário, contraintuitivo ao que se esperava, né? Na verdade, as pessoas não gostaram da ideia de ficar difamando um candidato, e isso levou, então, a um tiro no pé, né, em quem fez essa campanha tentando difamar o partido B. Tá? Então, na sequência, vocês têm toda a solução, passo a passo, e esse caso aqui é interessante porque a gente tem, então, o número de pares discordantes aqui, né, 18 mais 47, acima de 20. Então, a gente poderia automaticamente aplicar o teste assintótico a partir da distribuição Q quadrado, mas como a gente já fez antes, né, o mesmo raciocínio que a gente fez antes no exemplo lá do supermercado. Tá? Então, aqui eu vou deixar para vocês olharem passo a passo, como a gente já fez em aula, a solução no R, tanto fazendo pelo teste exato quanto pelo teste. Na sequência, vocês têm vários outros exercícios, né, para testar. Todos eles têm a resposta aqui, tanto, né, para o valor do teste exato, usando então a distribuição binomial, quanto o valor para o p-valor assintótico, usando a distribuição Q quadrado. Né? Então, tem esses vários exercícios aqui para vocês estudarem o teste de McNemer.